O artesanato paraense, ele gera emprego e renda. Além do mais, gera desenvolvimento regional. Olá, artesão! Sou Nazareno Santos. No vídeo de hoje, vou mostrar para você algumas informações importantíssimas para o desenvolvimento do artesão no Pará. Fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou te dar algumas dicas lá no final. O trabalho do artesão é de uma nobreza, é de uma especificidade, de um privilégio de poucos ter a capacidade de transformar algo da natureza em obra de arte. Esse é um trabalho que se autogesta, é um trabalho de autonomia, trabalho muito nobre. Mas esse trabalho do artesão, ele é um trabalho que se inicia ali no ócio, né? Na experiência do ócio, naquele intervalo do trabalho. Na grande maioria, eles têm esse intervalo para poder produzir, para poder criar. Só que à medida que essa criação ela vai se aperfeiçoando e as pessoas vão gostando, também existe uma pressão sobre a produção. E essa produção, a gente sabe que ela é uma criação, ela é um poder da criação, ele é em momentos, ele não é todo o tempo, né? Então, essa criação, à medida que ela se depara com o mercado, existe uma dificuldade na produção, porque existe um intervalo grande, você tem a inteligência artificial e a inteligência natural. A arte, o poder da criação artesanal, ele é baseado na inteligência natural. Então não tem como a gente forçar para que essa produção seja bem mais acelerada. Mas tem alguns elementos que eles são importantes para poder ajudar a organizar o artesão, para poder estruturar através de associação, através de cooperativas, através do próprio MEI. Tudo isso são formas de fazer com que o artesão se depare e se relacione com o mercado de uma forma bem mais estruturada, bem mais segura, à medida que ele está organizado de forma coletiva. Isso é fundamental porque isso ajuda no processo do mercado. Essa categoria vem de longos anos lutando para o reconhecimento da profissão. E a Lei 13.180 de 2015, a qual o secretário do Trabalho hoje, Meriquinho, era deputado federal e deu um apoio total para que isso acontecesse. Essa lei de 2015, ela reconheceu, ela estruturou a categoria, né? A profissão de artesão. Na estruturação, ela possibilitou uma carteira, onde essa carteira você se apresenta como oficialmente como um artesão. Mas ela ainda deixou, ainda tem alguns elementos que precisam trazer para dentro do processo. Nesse caso, a carteira do artesão ainda não dá, mas é uma luta que pode ser feita e que deve ser feita, deve continuar. Em relação ao movimento da lei do estado do Pará, esse ainda está em movimento, né? Tem uma luta ainda para que seja criada essa legislação no estado do Pará, mas a gente tem conversado, está dentro do processo aí, observando e acompanhando nos bastidores como é que está se dando essa movimentação. Dada essa complexidade do mercado, o governo do estado ele criou um aplicativo, ele vai possibilitar aos artesãos a fazer uma venda do âmbito mundial, para que o artesão ele consiga vender. Por exemplo, uma pessoa está na Alemanha, ela se interessa por uma peça que está exposta virtualmente, então ela compra, embala, faz chegar e o dinheiro cai na conta, que é uma conta do Banpará criada dentro desse aplicativo. Então isso vai dar a possibilidade do artesão para ele sair daquele local dele de venda, daquele pequeno local, e para ele se estruturar do ponto de vista mundial. O seu leque de opção ele vai ser muito grande no sentido da venda. Isso vai trazer grandes possibilidades para o artesão paraense. Um outro fator muito importante dentro desse processo de estruturação e melhoria da categoria do artesanato paraense é o debate da lei do notório saber. Um certificado que a pessoa recebe equivalente
aquele conhecimento dele, dado que ele não teve um ensino formal, ele não teve um diploma formal. Então, várias universidades de vários estados, elas já fazem esse trabalho de pegar os mestres e fazer com que esses mestres tenham acesso ao notório saber. Porque o notório saber, ele vai fazer com que o mestre ele saia daquele conhecimento que ele adquiriu ao longo de toda a vida dele, ele consiga trazer esse conhecimento para a sala de aula e fazer com que as gerações futuras elas tenham acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento pode ser socializado dentro da sala de aula, dentro dos centros comunitários, dentro da sociedade. Ele vai trazer aquele conhecimento dele, que daqui mais uns dias ele vai e esse conhecimento vai embora. Então, o notório saber, ele vai trazer essa possibilidade de você, exatamente como mestre, poder entrar numa sala de aula e transferir o teu conhecimento para a juventude. Isso é uma coisa fantástica. Isso nós estamos lutando para fazer. Temos feito reunião, nós fizemos reunião com a UFPA, possivelmente durante a semana aí seguinte, nós vamos fazer, vão acontecer algumas reuniões para tratar exatamente dessa questão da possibilidade da certificação, da diplomação do notório saber, e isso vai ser um ganho para a sociedade como um todo, além de você, mestre, ganhar com isso. Aquela possibilidade daquele conhecimento da herveira, né? Aquela que conhece aquela erva da Amazônia, que tem aquele saber, aquele conhecimento, ela também tem possibilidade de receber o certificado. Então, essa é uma luta, que é uma luta de todos nós, porque isso vai fazer com que todos os nossos filhos, nossos netos, poderão ter acesso a esse conhecimento que está aprisionado com uma só pessoa, e vamos ser mais inteligentes, né? Vamos passar a ser mais inteligentes à medida que a gente vai passar a valorizar aquele que realmente detém o conhecimento. Essa semana será uma semana de continuidade da luta por melhoria da qualidade do trabalho do artesão, por melhoria da qualidade da produção e por melhoria da qualidade do mercado. Esse é o desafio. Com esse aplicativo que o governo está instalando, ele vai poder se expandir para o mundo todo. A economia criativa, no ano de 2021, ela passou de 6,3 milhões de pessoas empregadas para 7,1 milhões de pessoas empregadas. E o artesanato está dentro da economia criativa. Portanto, essa construção da geração de emprego e renda, ela é fundamental para a sociedade paraense, ela desenvolve o local, ela desenvolve a sociedade como um todo. Se você achou interessante essa nossa conversa, inscreve no canal, aperta o sininho que cada informação nova ela vai chegar até você.